Boa noite, pessoal. De cara, eu vou tocar um sininho ali primeiro. Olha, você aqui. Ronivaldo, vocês caem. Ronivaldo? Só que o seguinte, eu pago só ele 20,60. Eu posso. Não tem cartão, não. Ronivaldo. Vocês caem, cara. Agora eu só escrever, eu tenho que fazer porque chega. E só não faço uma saída de vídeo também, né? Eu não tenho vídeos, não. Aí eu tô falando mais. Pois eu tinha, não tem dinheiro. Seus dados, Pessoal de casa, boa noite. Espero que estejam todos bem e aos que estão aqui no presencial. Todos prontos aí? Não, eu estou emocionando. Vamos iniciar a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Santo Antônio, São Benedito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, eu havia dito na última aula que nós precisaríamos completar, o estudo sobre o matrimônio e sobre a ordem. São os dois sacramentos do serviço. E qual é o sacramento que ainda falta estudarmos? Vou dar ainda a dica, ó. Qual que é? Unção. Ah, meu Deus do céu. Unção dos enfermos. A gente vai ter que ver na segunda aula de hoje, ok? Hoje são 2 horários. Acontece o seguinte. A unção dos enfermos nós vamos considerar um pouquinho. Vocês já estudaram a unção dos enfermos na liturgia? Estudaram, sim, a liturgia, o rito? Então tá fácil, né? A unção dos enfermos é breve. E é essencial que tenha a imposição das mãos e aquela fórmula que o sacerdote pronuncia, né? Enquanto ele vai ungir o doente. Quando ele vai ungir com óleo. Pessoal, é o seguinte. A expressão, né? Por essa santa unção e pela infinita misericórdia. A gente vai considerar isso no segundo horário. Sobre as atividades, tranquilo? Beleza, a primeira atividade na vaga essa última para fazer apenas? Não, normal, As 2 é até amanhã. Pessoal, é o seguinte. Eu tinha elaborado 11 questões, mas o nosso modo de lançar as notas é com 3 notas, 2 atividades e uma prova. Tranquilo, né? Peguei as 11 questões e distribuí em exercício 1, 2 e na segunda eu envio a prova. Com 3 questões. Já foram 3 mais 4 hoje.
Uma foi anulada ontem, todo mundo já ganhou 2 pontos, né? Eu conferi, reconferi e aquilo passou. Eu acho que na hora que eu estava olhando no formulário, eu vi as questões, aí eu devo ter rolado e já fui direto para a última, não sei. Mas tranquilo? Então, no fim das contas, vocês vão ter que responder 10 questões. Aí eu distribuí num exercício um dia, no outro, devem ser enviados até amanhã, né? Para quem está acompanhando em casa, devem ser enviados até o dia 14, né? Até as 8 horas da noite. E na segunda-feira eu passo mais 3 exercícios, chamei aquilo de prova. E terça-feira, até terça-feira, né? Que aí a gente passa a regra e encerra a disciplina. Tranquilo? Vocês acharam os exercícios simples? Porque a gente fica até com vergonha, né, de mandar uns exercícios daquele. E o senhor traz até na próxima aula. Os do dia 14, no geral, é do... E a senhora, dona Maria Geralda? Me traga, então, até na próxima aula, se for para trazer empréstimo. Pode? Eu tô deixando. É só enviar, só que meu telefone tá uma porcaria. Tem que comprar um. Terça-feira, as 2 horas. Pessoal, semana que vem, Então pode a parte... Deixa para todo mundo entregar semana que vem. Não, todo mundo me envia online, é tudo automatizado hoje. Só que aí o senhor estava explicando que a senhora trabalha com papel, aí a senhora... Não, exatamente, por isso que eu dei até amanhã só. Sábado eu já quero... Sábado eu quero, como é que é? Passear, Que vida boa é essa? Eu tô doido. A senhora marca lá assim, ó, eu acho que é C de Cristo, B de quê? De bênção. Então pronto, hoje a senhora me entrega. Pessoal, seguinte, a nossa disciplina, então, ela encerra terça-feira. Na terça são as últimas aulas oficiais, porque na outra semana acontece a semana acadêmica, 24, 25 e 26. Com a semana acadêmica, a gente conclui o ano letivo. Sim ou não? Sim. E no nosso caso, seminaristas, depois a gente tem mais uma semana né, caminhando para o abate e encerra o ano letivo também. Tranquilo? Semana que vem, dia 20, quer dizer, antes do dia 20, no caso, na quarta-feira, nós vamos ter um recesso para poder visitar a família. Aí na outra semana acadêmica. Depois, no dia 5, se encerram as atividades no seminário e a turma que continua os estudos retoma a partir, provavelmente, da segunda semana de fevereiro. Ok? Tô falando provavelmente, tô dando um chute, né? Que aí é um novo ano, um novo secretário acadêmico. Eu, Caio, já não estarei mais entre vós. Aí, fiquem firmes, perseverança. Vamos lá? São 7h57. A respeito do matrimônio. 84. Vocês conseguiram olhar essa apostila em casa? Nada, né? Olhou sim, não fugiu. É igual o Salmo 90 aberto lá na Bíblia, assim, né? Salmo 22, 23. O Senhor é meu pastor. Tá lá. Página até amarelada. O sacramento do matrimônio, ele é muito simples, né? Se a gente entender o que é com a pessoa só para o resto da vida, acabou, né? Sim ou não? Sim. E mesmo assim, é dificílimo o povo entender isso hoje em dia. Pessoal de casa, tá me ouvindo bem, me vendo bem? Só para eu ter certeza. Manda aquele joinha. Isso, tô vendo. Joinha na câmera, joinha subindo ali. Ó, explodiu um joinha ali agora. Esse negócio é chique, né? Acontece que o matrimônio, ele tem 2 caráteres. Um caráter duplo, né? A união matrimonial, vínculo,
O matrimônio ele deve ser unitivo e procriativo. Unitivo por quê? O que Jesus disse quando ele elevou o matrimônio ao nível, à dignidade de sacramento? O homem deixará sua esposa. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa. Já não serão mais dois, mas uma só carne. Unitivo. E qual que era o primeiro mandamento que Deus deu para a humanidade, que a gente viu? Lá no livro de Gênesis? Sede fecundos, multiplicai-vos, né? Então, procriação é inerente, ok? Vamos lá. Se a gente considera, então, o caso do matrimônio, a suposição é que sejam duas pessoas conscientes de si, porque eles têm que tomar uma decisão livre, sim ou não? A matéria do matrimônio é o consentimento matrimonial, né? Quando a pessoa se dá em matrimônio e recebe o outro nubente, né? Em matrimônio, ok? Então, fulano, aceita receber ciclano como seu legítimo esposo? Sim. Eu te recebo, fulano, como meu legítimo esposo. Prometo amar-te, respeitar-te na saúde, na doença. Aquele é o momento em que a aliança é selada. Curiosidade, qual que é um sacramental dentro do sacramento do matrimônio? A aliança. A aliança é um sacramental, porque ela recebe uma bênção, sim ou não? Não tem a bênção das alianças? Pronto. A aliança ela é um sacramental. O sacramental existe para quê? Preparar o fiel para receber a graça do sacramento. Um marido, quando ele olha para a aliança, ele se lembra que ele assumiu um compromisso diante de Deus com a esposa dele. A esposa olha para a aliança e ela se lembra que o marido é Deus, é a presença de Deus na vida dela. Sim ou não? Um é para ser a presença de Deus na vida do outro. Ok? O matrimônio, então, ele supõe que exista essa maturidade. Para as mulheres, a partir dos 16, para os homens, a partir dos 18 anos. O matrimônio, ele vai ser assumido, então. A gente precisa do quê? Um homem e uma mulher livres de impedimento. O sujeito já tinha uma esposa, casou no religioso, mentiu para todo mundo, fingiu que era solteiro. Ele pode assumir um matrimônio validamente? Se ele já é casado? Não. Não, mas ele divorciou. Existe divórcio diante de Deus? Não. O que Deus uniu, o homem não separe. A única coisa que separa um vínculo matrimonial é a morte. Então, tudo bem. Duas pessoas livres. Porque o consentimento ele tem que ser livre e espontânea vontade. Ok, não tem impedimento. São muitos os impedimentos. Mas se houver algum impedimento e eles assumirem aquele matrimônio, vai ser um matrimônio inválido. Se depois der errado, dá para descobrir, inclusive, que aquele matrimônio foi nulo, não aconteceu. Alguém mentiu, tinha alguma falsidade ali, o sujeito estava casando, mas tinha um amante, inválido. Palhaça dessa. Prometo ser fiel. Mentira, ué. Já casa pensando que se não der certo vai separar, ué. Mentiu. Era até que a morte separe. Tudo bem, então a gente precisa de duas pessoas, um homem e uma mulher desimpedidos. Quem mais? Duas testemunhas, mais uma testemunha qualificada. Quem pode ser uma testemunha qualificada? O padre. O padre, o diácono, por exemplo, o bispo. Ou até alguém que o bispo delegar, por exemplo. Eu, como acólito ano que vem numa paróquia, se o bispo precisar, ele pode me delegar como ministro extraordinário para o casamento. Então, eu vou estar ali como delegado, enviado dele. Tudo bem, só porque a expressão que a gente usa. Essa testemunha qualificada, ela faz o quê? Preside aquela cerimônia e assiste
a aliança do casal, sim ou não? Mas quem está celebrando uma aliança? Casal. Quem celebra o matrimônio são os nubentes, os noivos. Quem celebra? Os dois. Aquele ali é um assistente, ele está para assistir, dar assistência para que o rito aconteça. Por quê? Porque dois batizados, eles têm que casar na forma canônica. Ok? Como que é a forma canônica? É aquela em que a igreja estabelece, de modo que a união vai ser um sacramento. E a forma canônica passa pela estrutura do rito, pelas testemunhas e pela condição dos noivos, pelo consentimento. Vamos lá. Eles viveram a celebração do matrimônio, né? Começou a celebração, nome do Pai, liturgia da palavra, homilia, preces, agora todo o rito matrimonial, né? Dos votos e do consentimento, bênção das alianças, oração sobre o casal, né? Bênção sobre o casal, acabou o matrimônio. Até aqui, esse matrimônio está quase completo. O que falta? Esse matrimônio que aconteceu na igreja, ele foi ratificado. Mas tem uma coisa que falta para concluir o matrimônio de fato. A consumação, ela se dá mediante ato conjugal, né? Nas núpcias, na lua de mel, ok? Casou lá, porque, sei lá, a noiva foi obrigada. E aí depois cada um voltou para sua casa e eles nunca tiveram relação. E coisa esquisita, né? E depois nem coabitaram, nem nada disso. É um casamento que tem sua validade completa? Não. Ele seria um casamento ratificado e não consumado. Se eles se separarem, um rito breve de nulidade, que é evidente. Entende? Existem casos assim. Sujeito, sei lá, de cidades diferentes se casam, sei lá por que cargas d'água, nas núpcias, né, na lua de mel. Não consumam, né, em ato conjugal. Sei lá, a noiva está com dor de cabeça. O tempo passa, só briga, um volta para a cidade dele porque tem que trabalhar. E se antes eles tiverem tido relação? Ah, não, o que aconteceu antes não muda em nada. Os contraceptivos também, né? Tem isso também. Aí Tem isso aí. a promessa, né? Dos filhos. Ah, sim, aí, vamos lá. 2 anos, 3 anos, e aí? É parte, vamos lembrar, quais são os caráteres do matrimônio? Unitivo e procriativo. O que significa procriativo? Abertura à vida. Ter os filhos que Deus mandar. Você aceita fulana e fulano. Cadê o rito? Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus... Página 107. Os filhos que Deus nos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Vamos lá, alguém que... Então tá, eu já vou entrar nesse ponto. A dimensão procriativa significa uma abertura consciente à vida. E é claro, a Igreja Católica não é providencialista, no tipo, então é ter 20 filhos, se for o caso. Não. Primeiro que hoje em dia isso não acontece. A fertilidade dos homens e mulheres de hoje é bem diferente da de 50 anos atrás. Segundo que a faixa etária dos matrimônios de hoje já não é a mesma de antigamente. Então, dificilmente o casal que realmente esteja aberto à vida vai chegar a ter 8 filhos. Mas, Cairo, eu sei que dentro das nossas possibilidades,
Às vezes a gente só teria chance de ter tipo um 5. E olha lá, não sei. Qual que é o discernimento que se faz diante de Deus? Abertura à vida significa estarem dispostos a ter os filhos que Deus enviar, e ele envia um, por exemplo. Por motivo justo, pode existir o espaçamento da gravidez. Como? O casal pode evitar ter relação no período em que a esposa está fértil. Simples assim. O ciclo fértil de uma mulher, se a gente considera um padrão de mais ou menos 28 dias, desses 28, menos da metade de fertilidade, né? Seria ali em torno do 14º dia, né? Para antes ou para depois. Não tem, se vai por motivo justo, espaçar uma gravidez, então, nesses dias do período fértil, não tem relação. Pronto. Até explicar isso é que é o desafio. Porque aí, no caso, o casal, eles têm que ter uma intimidade muito grande, uma cumplicidade muito grande, uma maturidade muito grande. A mulher, ela vai ter que ter essa consideração, né? A partir do ciclo menstrual, os números de dias que ela tem que contar, né? Dentro dessas fases do período fértil, para entender, então, nesses dias, se a gente tiver relação, tem chance de existir uma gravidez. Repito, por motivo justo. Aí, exceções, né? Ah, não, mas minha esposa, o ciclo fértil dela é muito desregulado. É impossível a gente fazer isso. Primeiro que eu não tenho certeza, né? Teria que discernir isso com um profissional se de fato não tem saída, né? Às vezes é uma disfunção hormonal, mas isso tudo pode ser entendido. E agora, dentro de um caso excepcional, uma realidade excepcional tem que ser estudada pontualmente, né? Para entender o que realmente pode ser feito. Ah, Caio, não, porque lá em casa a gente já tem 5 filhos, a gente já tentou aplicar o método Billings, né? O método Billings é basicamente isso, né? Considerar o período reprodutivo e entender quais são os sinais que o corpo feminino dá de quando está ou não dentro do período fértil. Ah, não, a gente já tentou, não deu certo e agora é impossível que nós tenhamos mais um filho. Minha esposa está num quadro depressivo, a gente não está tendo dinheiro em casa. Aí, com um sacerdote, eles podem discernir uma alternativa que seja moral. Problema: métodos contraceptivos, eles só passaram a existir a partir da década de 60, 70. É um problema gigante e muito recente. E não existe nenhum método contraceptivo que a igreja aconselhe ou autorize, porque o próprio nome diz contracepção. O caráter do matrimônio é ser procriativo, porque o filho, para alguém que crê, o filho ele é sempre bênção, definitivamente. Isso é, assim, indispensável, essa consciência. Mas dentre os métodos contraceptivos existem alguns que são piores, porque uma coisa é contracepção. O gameta masculino e o gameta feminino não se encontraram, então não teve concepção. Se o gameta masculino, né, o espermatozoide, se une ao óvulo, passa a existir um embrião. Aconteceu a fecundação e a concepção, né, a partir do momento que eles se fundem no material genético, eu tenho uma pessoa, uma nova vida. Qual é o problema? Que alguns métodos contraceptivos, eles são abortivos. Exemplo, DIU. Ele não impede que aconteça a fecundação. Ela pode até acontecer, mas o que ele realmente vai impedir é que a gestação aconteça. Ou seja, depois que aconteceu a fecundação, aquele embrião que estava na tuba uterina, ele vai caminhar até o útero, propriamente dito. E na parede do útero, ele vai sofrer a nidação, ele vai se fixar. O que o DIU faz? Ele impede que isso aconteça. Então, pode ser que uma mulher que use o DIU, ela já tenha tido
fecundações, ou seja, ela já seja mãe de embriões, né, que tinham tudo para serem pessoas que poderiam se desenvolver naturalmente, mas que podem ter sido abortadas. Entendem o que eu digo? Percebem a gravidade disso? Porque existem muitas mulheres que começam a usar o DIU com absoluta naturalidade sem sequer perceberem a gravidade disso. A pílula do dia seguinte é a mesma coisa. É aquela história de chorar o leite derramado, né? Qual que é a função dela? É impedir a fecundação? Não, porque ela pode já ter acontecido, né? Muito provavelmente já. Aí ela impede o quê? A anidação. Então, esse embrião não vai se fixar na parede uterina. O que é isso, na verdade? Um aborto. Os primeiros dias. Isso é muito grave. É claro que dentre os métodos, existem alguns que são piores do que outros. Ah, Caio, a doutora me recomendou usar um anticoncepcional por esse outro motivo. Não, mas tem outros remédios que podem ser usados para isso, né? Sei lá, por um tratamento hormonal, não sei. Existem outras alternativas. Eu dizia que os casais hoje têm menos filhos, um dos motivos é esse. Existem muitas mulheres que, ao se casarem, elas já usaram, às vezes, alguma medicação contraceptiva por anos, né? E isso deixa consequências no organismo. Alguma dúvida nessa dimensão? Eu tenho que dizer ainda que, para a igreja, o único modo moral, lícito, né, de que aconteça uma fecundação é por meio do ato conjugal, né, do ato sexual. Ok? Fertilização in vitro, ela compromete objetivamente o que foi querido por Deus e estabelecido. É direito do nascituro, da criança que vai nascer, ter a sua origem num ato digno, não nascer numa proveta, num laboratório. A fertilização, né, in vitro, ela geralmente funciona por meio da extração do gameta masculino e feminino, e lá, em uma realidade controlada, eles vão fazer a fecundação. Isso é seríssimo. É um problema, porque compromete diretamente a natureza do ato conjugal, que é procriativo, e é essa dimensão. O filho é um reflexo, é um efeito da união dos esposos, né? Da união matrimonial. E além disso, quando se realiza a fertilização in vitro, geralmente surgem mais embriões. Pode acontecer a fertilização e surgirem 5 embriões, por exemplo. Ela vai realmente implantar no útero 5? Quando muito 1, 2. E os outros? Vão ser descartados? Isso é aborto. Que eu já estou falando de uma pessoa. Gameta masculino e feminino se uniram, é uma nova vida. É uma questão de tempo. Dentro das condições normais se desenvolveria. Então, fertilização in vitro, jamais. De espécie nenhuma. Né? Que aí já tem a possibilidade, a mulher, ela é estéril, então pega o óvulo de um banco, e então de uma outra mulher. Ou o gameta masculino que é o problema. Aí tem a outra circunstância, inseminação artificial. Também viola a natureza própria do ato conjugal. Ok? É claro que a fertilização in vitro é pior, porque ela também tem essa dimensão abortiva. A inseminação artificial, ela não é moral, é ilícita. Enfim, são 2 pontos dramáticos, existem outros, né, que tocam a bioética, que dizem respeito ao matrimônio,
que há 50 anos atrás nem seriam pensados, né? E existem casos hoje que são. Aproveitando que a gente está no rito do matrimônio, a gente pode olhar a página 107, traz a estrutura básica, né? Só com o rito do matrimônio mesmo. Tendo passado a liturgia da palavra, existe então esse momento em que o sacerdote, o presidente daquela celebração, né? Ele vai apresentar um pouquinho do que é a realidade que eles estão vivendo, né? Já vos sendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio. Depois existe o diálogo entre o que preside a celebração e os noivos, sobre a liberdade, a fidelidade e a aceitação. Olha, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto, perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que fazeis? Essa resposta tem que ser absolutamente sincera. Não, padre, eu tô vindo casar é porque ela tá grávida e o pai dela disse que se eu não casasse ele me matava. Se é por isso que eles estão se casando, esse matrimônio é válido? Não. Aí eles dizem sim. Recentemente, um caso no casamento. Interrompeu a celebração? Tinha um sapato, eram as brincadeiras idiotas, né? Tinha um sapato do noivo lá, socorro, uma coisa desse tipo. Ah, eu vi. Vez ou outra a gente tem visto na internet casos de matrimônios que precisam ser interrompidos ou por transtorno de outro tipo ou por brincadeira, né? Isso é muito sério. E pelo rigor da celebração, eu não posso me dar o luxo de fazer a celebração na dúvida, né? E sem falar o constrangimento que é, né? Depois, o que preside pergunta, né? Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que prometeis? Ah, não, padre, a gente se der errado, a gente separa. Se esse pensamento estiver na cabeça, você colocou o seu matrimônio em xeque. Você vai falar sim, sendo que é uma mentira? Isso aqui tem que ser verdade, você está afirmando, tem pelo menos 2 testemunhas e a testemunha qualificada. Sem falar na tua família inteira, naquela comunidade inteira que está ali escutando esse sim. E por fim, sobre os filhos. Depois desse diálogo, ficou claro que é muito catequético. Faz as 3 perguntas. Você não chegou ali de paraquedas, mesmo na celebração ele ainda vai aprender. O que ele tem que saber, ele vai ouvir. Só que eles ficam emocionados demais, né? Emocionado entre aspas, porque hoje em dia está preocupado com foto e com os vídeos, né? E não presta atenção no que ele está respondendo. Aí depois está lá, indo num cartório da entrada no divórcio. Não entendeu nada. Ele vai para o consentimento. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e da sua igreja, aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Pega a mãozinha do outro. O noivo diz: eu, fulano, te recebo, ciclana, como minha esposa. Pronto, aí, ó, a matéria do matrimônio. E te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. A noiva diz: eu, fulana, te recebo, ciclano, por meu esposo e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. O sacerdote declara: Deus confirme este compromisso que manifestaste perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Aí todos, ele diz, né? Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Aí então ele vai abençoar as alianças. Asperge água vento sobre eles as alianças
e aí eles vão trocar as alianças, né? Fulano, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas sim, depois as preces, aí a bênção nupcial e a conclusão do rito. Simplíssimo, né? Por que a igreja reconhece que o ato sexual ele deve acontecer somente no matrimônio? Faz mais sentido agora, depois de ver a estrutura do rito? Quais os motivos? Muitos, né? O ato sexual, ele é próprio de quem se uniu definitivamente. Porque no corpo da pessoa, num ato sexual, ela expressa uma oferta, uma entrega, que se não é para a vida toda, é uma mentira. O efeito de um ato sexual, por exemplo, ele é, naturalmente, a procriação. Então, nesse sentido, um casal de namorados que passa o carro na frente dos bois coloca em risco a própria possibilidade do matrimônio deles depois. Um jovem que tem várias experiências, ele vai ter muito mais dificuldade para ser fiel no matrimônio dele. Muito mais. Porque se ele não aprendeu a fazer sacrifício antes de se casar, quem garante que depois do matrimônio ele vai ser capaz de ser fiel? Né? Quando a coisa aperta, é que ele vai ter que ter a fibra que ele não preparou, né? O couro só endurece no sacrifício. Eu digo isso porque a igreja ela não é moralista. Ela é sábia. Ainda com relação ao matrimônio, o Código de Direito Canônico, tanto o catecismo quanto o direito canônico está aí. A gente não consegue entrar em todos os detalhes, mas vocês podem considerar em casa a parte do direito canônico, o matrimônio no Código de Direito Canônico, a partir da página 102. Ele vai trazer algumas realidades em que os noivos não estão autorizados, né? Aí isso é chamado de impedimento matrimonial, né? Hã? Não. O direito canônico é a partir da página 102, só que os artigos, os cânones são vários. Ele foi recortando, a partir do 1055, uma porção. Pessoal de casa, deixa eu mudar a câmera aqui só para facilitar. Não mudou demais, né? Essa qualidade aqui, meu Deus do céu. É só um segundo. É porque, então, um casamento, ele é válido, mas dentro de algumas circunstâncias. Existem circunstâncias que impedem. No Brasil, a idade mínima, tanto para a legislação da igreja quanto para a legislação civil, é aquela que eu disse. 18 anos para os homens e 16 para as mulheres. É isso. Cano 1083 fala dessa parte. Agora, tem uns pontos que eu vou comentar. Então, eu tinha dito, se a pessoa já tivesse casado, ela não assume novo matrimônio válido.
Um casal, por exemplo, que algum dos dois é estéril, eles podem se casar? Pode. Esterilidade não invalida. Primeiro, porque pode ser que eles nem sabiam que eram estéreis. Segundo, que ser estéril, inclusive na Bíblia, nunca foi problema. Isabel e Zacarias não teve João Batista? Sara e Abraão não tiveram Isaac? Raquel e quem que eu passo na frente da... Ana teve Samuel. Estou aqui bagunçando o negócio, mas tá certo. Abraão e Sara tiveram Isaac. E aí o filho de Isaac, que é Jacó, ele vai ter dificuldade demais para ter um filho com Raquel. Né? Ele vai ter só 2 filhos com ela. José e Efraim. Mas isso já depois de ter muitos outros filhos. Mas enfim, na Bíblia, quem mais? Ana, né? Exatamente, mãe de Samuel. São várias passagens na Bíblia dessa forma. Mas existe um elemento que invalida. É impotência. Curioso, né? Se o homem ou a mulher for impotente para realizar o ato conjugal, o matrimônio é inválido. Lembra que a gente viu que o ato sexual é necessário para a consumação? Se a pessoa é impotente, não tem consumação do ato. E nem podem satisfazer os deveres enquanto casados. Mas é claro, aqui a gente está falando de uma impotência certa, não impotência duvidosa. E ela já tem que ser uma impotência antes do matrimônio. Já era casado, tinha 20 anos, aí o sujeito sofreu um acidente. Não, isso não muda nada. O casamento que aconteceu, aconteceu. Então tem que ser anterior. E tem que ser, se trata então de uma impotência incurável. Se for algo que pode ser tratado, pronto, se tem remédio, é só fazer o tratamento. Por quê? Porque a dimensão da união é o que foi estabelecido por Deus. Se não tem possibilidade de união, não tem possibilidade de matrimônio. Simples assim. Ok? Fez sentido? Então. Até achei que no caminho aqui são os matrimônios de católicos e que uma pessoa não é católica. Igual o caso assim, as pessoas não casaram na religião dela, só lá casar. Bom, e aí? Acontece o seguinte, como eu tinha dito, alguém que é batizado está obrigado à forma canônica. Então, quando a gente fala de um casamento misto, eu estou falando de 2 cristãos. Se um católico, ele está obrigado à forma canônica. Então, vamos supor, um homem católico com uma mulher presbiteriana, por exemplo. Se eles forem se casar, eles vão precisar de uma dispensa. Mas é o seguinte, eles podem até se casar nessa outra igreja, mas vai ter que ser... O processo é burocrático. O casal vai ter que ir no padre primeiro, eles vão ter que pedir do bispo a dispensa da forma canônica para validar aquela celebração, ou então eles se casem na igreja, ainda que seja numa celebração simples. E a outra realidade se não é mista religião, é a de disparidade de culto. Quando é um católico e alguém que é pagão, um não batizado. Casar com um judeu, com um muçulmano, com alguém que é do candomblé, que é espírito, não sei. Se é disparidade de culto, aí exige uma atenção ainda maior. Mas tem um detalhe. Isso que a gente está dizendo... Ivone, só um segundo. É porque
diferença de confissão, ela não vai constituir um obstáculo insuperável. Mas tem um detalhe. A parte católica é obrigada a educar os filhos na fé. Então, isso tem que estar acertado, tem que estar em acordo com a outra parte. Ah, não, eu vou casar, mas fulana diz que vai educar os filhos lá naquela igreja. Tá errado. Tá errado. Você tem que repensar esse vínculo seu. Eu perguntei que eu tenho 2 amigos, né? O esposo é de outra religião, não é católica. E os filhos estão sendo educados na outra religião. Casados na igreja católica. Exatamente, é por isso que a igreja, apesar de permitir, ela sempre olha com certa desconfiança, que é muito arriscado. Ainda mais hoje. Ivonete, pode É falar. muito difícil, geralmente vai puxar mais para outra. A pessoa que é de outra religião vai puxar mais para lá do que eu defendo. Só um segundo, Ivonete. Acontece o seguinte, pelo menos uma vez eu li uns dados que geralmente tende-se a acompanhar o homem. Se o homem ele é evangélico, geralmente a esposa e os filhos tendem a acompanhar. Um percentual bem díspare, tipo, no caso do homem que é fiel na prática da religião, 80% acompanha o homem. Se a mulher é fiel à religião, cai tipo para 40%. Isso é um ponto. Eu tenho uns amigos assim, eles a mulher passou para a igreja evangélica. Exato. E ele era tudo batizado lá. E os filhos puxam muito mais para seguir a mãe. O pai é filho, na minha igreja, lá no filho, na minha cidade, e tudo foi. Ah, não, então ela era católica. Ela era católica, quando eles casaram. Só que depois ela passou e os meninos foram. No caso do meu marido, ele não aceita que a esposa dele vai à missa. Aí ela tem que acompanhar ele no estudo. E contra a vontade dela, eu trabalhava junto com ela, ela também conversou. Ah, não, aí tá tudo errado, né? Ivonete, pode falar. Essa questão de matrimônio tem aparecido bastante na catequese para adultos, a situação de sanação. Visto assim, que nenhum dos dois tem impedimento, mas um dos dois não quer casar, e o outro quer, entendeu? Assim, No caso da catequese de adultos aparece, né? Na catequese de adulto aparece muito isso, sabe? De um querer fazer catequese, querer para receber a Eucaristia e viver dentro das normas, né, e tudo, mas o outro não quer. E aí um dos dois não quer. E assim, está acontecendo, assim, ultimamente vem acontecendo mais, de mais pessoas procurar essa situação, sabe, da sanação. É muito complicado. Eu acompanhei uma moça na catequese, ela não era católica, ela foi batizada na igreja católica, mas depois, o resto da vida dela, ela passou a frequentar uma outra igreja e depois não frequentar. E aí ela, né, tinha um relacionamento, e aí, de uns anos para cá, ela passou a ser católica. Foi descobrindo a beleza da igreja, se converteu, queria fazer tudo certinho. Então, agora ela precisa casar. O companheiro dela é católico. E adivinha quem que é o problema principal nessa história? Ele é católico de IBGE. Ela converteu e agora ela tem consciência da seriedade do matrimônio. Ele não. Mas acho que nesse caso ela vai conseguir trazer ele. Agora tem outros. Aí quem que estava na catequese comigo? Ela. Que ela precisava fazer a catequese para receber os sacramentos. Ele não, ele já fez primeira comunhão, já é confirmado. Mas quem realmente eu acho que tinha que estar na catequese lá era ele. Mas como é que faz? E essa questão é muito complicado. Nossa, depois de chegar nessa situação que um não quer, é complicado, viu? E a maioria, assim, pelo menos que eu tenho visto, assim, a maioria dos casos é o homem que não quer. A mulher quer casar e o homem não quer. A maioria das vezes.
Em grande medida, isso tem dois motivos. São vários. Mas tem dois principais, que é um dos que a gente citou, um pouco. Na verdade, eu vou dizer, tem um motivo. A contracepção. Desde que existe a contracepção, o valor do vínculo definitivo do matrimônio, ele desapareceu. E é muito sério. Porque para o homem, o sexo, por exemplo, não custa nada. E se ele não tiver a preocupação de que do sexo pode vir uma criança, ele já não tem mais responsabilidade. A contracepção é uma desgraça na história da humanidade. Isso tem acontecido, Ivonete, demais em curso de noivos. A quantidade de curso de noivo que tem às vezes... Mas nem esperou dar o 40 ainda. Eu tinha que ir lá tocar, né? Eu ia, mas... A gente vai para o intervalo, depois a gente continua nessa parte. Chegou, fez tudo, fez tudo para casar. Depois teve uma depressão. A vida, ela é complicada, traiçoeira, né? Qual igreja? Isso é aquela igrejinha que eles fazem lá. Ah, é das mais modernas, mais novas. Pentecostal lá, as pentecostais. Ah, não, é aí. É complicado. Aí pegou, os meninos levou sangue, foi tudo pra igreja, mas engraçado, acabou envolvendo com a moça da renovação carismática, gostou demais. Aí ele foi estudar, foi entender, o cara pediu para comprar o catecismo para ele, pediu para... Não, agora é boa, então. Glória a Deus. Pessoal, vamos falar sobre o curso de noivos. O que eu estava falando do curso de noivo? Matrimônio, justo, castidade. Hoje você estava com a moça e o rapaz estava... Ah, é verdade. Porque eu tinha começado dizendo que a contracepção é um problema. Vamos pensar o seguinte: a relação sexual ela sempre foi diretamente relacionada à consciência de que pode existir uma gravidez, e se existe uma gravidez, não tem possibilidade do aborto. O aborto é uma realidade, de modo desgraçadamente, foi se divulgando hoje. Isso não era possibilidade antes. Então, existia a consciência. Peraí, se existia a relação, tem chance de ter uma criança e a gente precisa educar. Tudo que é da natureza, uma coisa estava interligada com a outra. Ok? Naturalmente. A contracepção, ela bloqueou essa linearidade. Então, existe o ato sexual, só que hoje ele é desvinculado da reprodução. Então, ele passa a ser visto pura e simplesmente como fonte de prazer.
E para esses casais de namorados, aquela realidade que era para ser a expressão máxima do amor, da fidelidade, da entrega, se torna, por essa circunstância, uma realidade pura e simplesmente sensual, de prazer mesmo, como eu dizia. O que é o problema disso? Depois que isso passa a ser uma realidade, os jovens que assumem isso com naturalidade, eles vão cada vez mais se desligando da seriedade do matrimônio, perdendo de vista o que seja a fidelidade e ficando incapazes de assumir o matrimônio. A gente vive numa geração, em grande medida, incapaz de assumir o matrimônio. O que é incapaz de assumir o matrimônio? Assumir o matrimônio significa fidelidade. Uma pessoa que já teve dezenas de companheiras ou de companheiros, enfim, em relação sexual, ele pode facilmente perder a capacidade de realmente ter o autocontrole que exige para a fidelidade. Entendeu o que eu digo? O Salomão, né? Não, é para a gente entender o nível do absurdo que existia 1000 anos antes de Jesus. Mas teve 1000 anos de história para ir preparando para chegar no nível do judaísmo que existia em Jesus e existia o cristianismo. É claro que naquele caso, ele às vezes ia ter relação com uma delas, por exemplo, uma vez na vida só. Né? Um dos principais motivos para aquilo existir era vinculação política. Então ele era o rei de Israel depois de Davi, ou seja, depois do ápice da unificação das 12 tribos de Israel. Né? Todas do sul e as 10 do norte. Então é claro que aí para a aliança política funcionar com vários povos, uma das estratégias era essa. Né? Mas é claro que isso é completamente contrário à visão cristã e completamente contrário ao que Deus estabeleceu. Né? Por quê? Se é próprio do matrimônio a dimensão unitiva e procriativa, que exigem fidelidade, isso tudo supõe exclusividade. É monogâmico, por isso. Né? Pela natureza das coisas. Tem como um homem se entregar a uma mulher totalmente e depois assumir uma outra relação. Mas peraí. Ele se entregou totalmente a uma pessoa e depois toma de volta? É exatamente isso que acontece. Por exemplo, quando alguém se casa e comete adultério. Lembra que depois que se uniram já não são mais dois, mais uma só carne? Adulterar é colocar um terceiro elemento, né? É uma mistura. A gasolina adulterada, por exemplo, é quando na gasolina tem um nível de água excedente. Adulterar é isso. Existe a união entre o fulano e a ciclana, né? Eles, estando juntos ou não, eles são uma só carne. E aí, se ele trai ela, ele comete adultério, é colocar uma terceira pessoa dentro dessa realidade, que é sagrada. Né? Isso é muito sério. Mas aí, além disso, com relação aos noivos, o que é os casais de namorado? Quando existe a relação, eles já estão adiantando uma realidade própria do matrimônio, sim ou não? Sim. Mas como se não bastasse, aquilo, São João Paulo II desenvolveu, né, em 129 catequese, aquilo que a gente chama de teologia do corpo. Ele reconheceu como que a partir do corpo humano existe uma sabedoria gigante da parte de Deus, quando ele nos criou a sua imagem. E a dimensão do matrimônio reflete maximamente a dignidade própria do ser humano. Não é bom que o homem esteja só. Então o matrimônio ele existe numa dimensão de plenitude. Por isso que Deus criou o homem e a mulher. Quando que eles estão plenamente realizados? Quando estão unidos, né? Porque Deus criou o ser humano assim, em uma diversidade, né? No caso, entre homens e mulheres, para que possa existir unidade. E aí São João Paulo II entende que essa sabedoria está inscrita no corpo. Ou seja, quando um casal, né, tem relação,
eles estão fazendo o que é mais próprio do matrimônio. Só que sem viver aquilo diante de Deus. Então, diante de Deus, aquilo é uma mentira. Ok? É por isso que sempre, se eu preciso explicar para, às vezes, um casal de namorados, né? Como é que nós, enquanto igreja, deveríamos entender o matrimônio, ou o porquê de renunciar a ter relação antes do matrimônio, por um motivo muito simples. Porque existe uma beleza gigantesca se aquela realidade for vivida dentro do sacramento. Ah, cara, mas e se eles não derem conta, enfim, eles precisam buscar desenvolver em autocontrole, autodomínio. Por quê? Porque depois é isso que o matrimônio vai exigir deles. Fidelidade até que a morte os separe. Tranquilo? Tranquilo. Porque ele falou que das duas de cura, ele nem chegou na ordem. Então, só concluir a ordem agora e depois, página 111 a gente tinha considerado. Mas a ordem na prática, o que a gente precisava ver, a gente viu. E aí eu já passo para unção dos enfermos. Para a gente entender, então, eu queria que a gente fosse, na verdade, na página 130, que é onde fala do rito. Davi, você me faz um favor? Pega uma pílula? Não. Porque se eu ficar assim, eu sei que... Ah, pode ser. Tanto faz também. Pode misturar. Eu sei que se eu ficar sem beber água, daqui a pouco eu vou começar a tossir aqui. Aconteceu um dia, não aconteceu? Não dá nem conta de falar. Ah, querido. Todo mundo, página 130, ok? No rito da ordenação dos padres, eu acho que a gente consegue ver os elementos que a gente precisa para retomar. Vocês viram isso na aula de liturgia? Não, né? Da ordem? Vocês têm quantas aulas de liturgia para ver isso tudo? Aí sim. Eu tô achando que eu fui muito tranquilo com vocês, né? Porque a hora que eu escutava as aulas do Padre Bruno, eu ficava, meu Deus. Obrigado. Falei, eu que devia estar lá dentro. Não é que eu vou ter prova dessa matéria também. Vou assistir às aulas, né? A revisão é ótima. A revisão dele é boa. A aula de ontem foi nesse sentido? Então amanhã eu vou... Quer dizer, amanhã? A hora que eu puder, né? Eu vou pegar a aula de ontem, então. Falar no caso da aula, sempre ainda que eu ser técnico, na época era sacerdote. É engraçado que foi antes de formar as tribos, né? O sacerdócio de Melquisedeque que aparece em Gênesis, é capítulo 19? Ele não falou nada de trabalho, nem nada. Aí ele dá a prova e manda o resumo de 5 páginas. Hã? Ele vai mandar o resumo para estudar e fazer a prova. Resumo de 5 páginas para estudar. Estudar e fazer a prova. Mas quando será isso? Aí, A gosto de Deus. Cadê Melquisedeque, meu Deus? É antes do 19. Capítulo 14. É capítulo 14. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho como sacerdote do Deus Altíssimo. Gente, isso é fascinante.
Capítulo 14, versículo 18. É um sacerdócio diferente do sacerdócio das tribos de Levi, né, de Araão em diante. É um sacerdote de uma outra linhagem que oferece o sacrifício em pão e vinho. E era um sacerdote, olha a expressão, do Deus Altíssimo. Quer dizer que existiu outras pessoas que Deus convidou para o adorarem, que não são descendentes de Abraão. Sim, Hebreus mesmo. Fala dele, né? Fala. Hebreus fala dele. Hebreus. Porque em Hebreus fala do sacerdócio de Cristo. Ele fala que é um sacerdócio, é lá que explica isso, né? De uma outra ordem. Melquisedeque aparece só aqui no capítulo 14, aqui em Gênesis, depois em Hebreus e no Salmo 109. Né? Não aparece mais. Mas isso tudo para dizer que é um sacerdote de uma outra origem. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus vai ser entendido como sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então, Hebreus vai nos explicar isso. Isso tudo para dizer que era um sacerdócio de uma outra. Vamos lá. Página 130. Proclamado o Evangelho, então depois da liturgia da palavra, né, as leituras do Salmo e o Evangelho, tem início a ordenação. O bispo aproxima-se da cadeira preparada para a ordenação e é feita a apresentação dos candidatos. Então, a eleição. O diácono chama os ordenandos, né? Queiram aproximar-se os que vão ser ordenados presbíteros. Né? Daqui exatamente um mês, Bruno Francisco, diácono Bruno Francisco, lá em Lagoa Grande, vai escutar isso aqui, ó. Queira aproximar-se o que vai ser ordenado presbítero. E logo chama pelo nome e ele responde. Presente. Então, exatamente um mês, porque é dia de Santa Luzia, dia 13 de dezembro. Lá em Lagoa Grande ele vai ser ordenado. E queira Deus que daqui a um mês e um ano... Depois eu sou ordenado, eu quero fazer um pedido. Posso? Pronto. Posso? Ué, você já tá fazendo. É um sonho que eu tenho, cara. Não, mas sonho é... Não, espera, eu vou te falar. Que sonho? O senhor sabe, né? Oh, meu Deus. O padre Ivan poderia fazer? É pior que eu não quero fazer. Não, então pronto. Aí eu sabia matar a charada. Eu também não vou... Ele falou que vai colocar dentro da minha roupa. Eu tô entendendo onde já vai chegar. Pode falar. Então, um pouco de vinho. É o meu sonho. Ó, eu pensei em coisa bem mais... Tava até achando que tinha a ver com cachorro. Não, tem nada a ver com cachorro, não. É meu sonho. Assim, vai pelo menos uma colher de sopa, só para me experimentar. Não, mas isso Mas é é muito forte, você vai ficar tonta. Eu falei, por que você não fez? só para comungar nas duas espécies, também do vinho. Isso é muito fácil, velho. Pois é, mas pior que ele não dá, né? Ela quer tomar, né? Eu quero tomar. Não, mas dá também, tem a possibilidade. Até o padre, né? Também na hora que os meninos só comungar com o padre, tem padre que às vezes tem, mas olha lá e dá um pouquinho isso aí. Mas assim, é poucos. Não. O meu sonho, dizer que fica tonto, que é muito forte, que dia que eu morrer vai colocar na minha unha, eu vou sentir muito. Não, um dia que eu rezar uma missa e você tiver aí, eu te chamo lá do lado do presbitério, você toma um golinho. Sangue do Senhor. Isso não é um privilégio que alguém pode dar, foi Jesus Cristo que disse, né? Tomai todos e bebei. Não vai fazer isso, não. Dizer que eu vou fazer isso, É bom que eu falei o nome aqui, né? Ai, meu Deus do não céu. vou fazer, não. Vamos lá. E se aproxima do bispo fazendo-lhe uma reverência. Quando todos os candidatos estão diante do bispo, o presbítero, para isso designado, diz. Aí, geralmente, aqui na nossa diocese é o que é o reitor, né? Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de presbíteros estes nossos irmãos. O bispo interroga-os. Podes dizer-me se eles são dignos deste ministério? O presbítero responde. Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que foram considerados dignos. Muito sério, né? Muito sério. O bispo,
Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos estes novos irmãos para a ordem do presbiterado. E todos... Vamos de novo? Todos dizem. Graças a Deus. Aí o bispo vai fazer a homilia. Olha só. Depois disso aqui, tem como alguém que foi ordenado ter crise vocacional? Vocacional, não. Porque se realmente foi acolhido nessa súplica da igreja para ser ordenado, é a igreja, é Deus expressando, manifestando a vontade dele. É Dom Henrique Soares que dizia isso. Depois da ordenação não existe mais crise vocacional. Pode existir crise de fidelidade, é diferente. O discernimento vocacional se faz até nesse dia. Desse dia em diante, o que é a dinâmica? É para entender se é a minha vocação ou se não é? O pai, depois que ele é pai, ele tem que entender se a vocação dele é ou não é ser pai? Ele é. Não tem como diz ser. Você vai matar o menino, você vai ser pai. Uma criança morta e você ainda é pai. Não tem crise de vocação depois disso. Tem crise de fidelidade, é diferente. Ah, o meu pai foi comprar cigarro. Crise de fidelidade. É a mesma coisa para o padre. Mas vamos lá, depois da homilia, então, vai começar uma outra parte, né? Do propósito dos eleitos. E após as homilias, os eleitos se levantam e permanecem de pé diante do bispo, que interroga a todos juntos. Caros filhos, antes de ingressardes na ordem dos presbíteros, deveis manifestar perante o povo o propósito de aceitar esse encargo. Quereis, pois, desempenhar sempre a missão de sacerdote no grau de presbítero, como fiéis colaboradores da ordem episcopal. Bom, isso tudo é teologia, né? O presbítero é um fiel colaborador do bispo. Apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Os eleitos juntos respondem: quero. É para apacentar o rebanho de quem? Dele? Não. O rebanho do Senhor. Sob a direção do nariz dele? Espírito Santo. É muito sério. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Quereis com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o evangelho e ensinando a fé católica? Quero. Ensinar, proclamar, isso não é opcional. É missão, é dever. O bispo: quereis celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, sobretudo pelo sacrifício eucarístico e o sacramento da reconciliação, para o louvor de Deus e da santificação do povo cristão, segundo a tradição da igreja? Quero. Viu que está intimamente relacionado à missa e à reconciliação? Lembra, eu já expliquei isso mais de uma vez. Só perdoa o pecado quem oferece o santo sacrifício. Quereis implorar conosco a misericórdia de Deus em favor do povo a vós confiado, sendo fielmente assíduos ao dever da oração? Quero. Vocês lembram, né? Os casais que vão casar, eles têm que dizer sim, sim, sim. Aqui tem muito mais, né? Quereis unir-vos cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com Ele consagrados, ou seja, separados a Deus para a salvação da humanidade? Quero, com a graça de Deus. Isso aqui, ó, é inerente à compreensão que a igreja tem, inclusive, do celibato. E que é essa união com Cristo, essa ser separado para Deus para a salvação da humanidade. Cada um dos eleitos se aproxima do bispo, ajoelha-se e põe as mãos postas entre as do bispo. E o bispo interroga dizendo: prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Olha só, respeito e obediência. Prometo. Depois, o
bispo conclui dizendo: Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre à perfeição. Essa aí é uma parte que seria, nos lembra dentro do sacramento do matrimônio, aquela parte do diálogo, né? É para toda a vida, né? Promete fidelidade, os filhos. Aqui é como se fosse essa dimensão. Então vem a prece litânica, que é a ladainha, né? Todos se levantam, o bispo, Dimitri, de mãos postas, voltado para o povo, diz: Roguemos, Pai Todo-Poderoso, que derrame com largueza a sua graça sobre os seus céus, que ele escolheu para o cargo de presbíteros. Então os eleitos, eles se prostram, e aí se canta a ladainha, respondida por todos. E aí, então, de joelho, diante da ladainha, vem, né, todos aqueles santos, Santa Maria, Mãe de Deus, e todos respondem, rogai por nós. Por quê? Porque nessa hora, a ladainha, inclusive, ela não aparece só nesse sacramento, né? Ela aparece também, a intercessão dos santos no batismo, por exemplo. Mas a ladainha é aquela consciência de que é um ministério que não é exercido por força pessoal. Ele exige uma graça especial. E aqui se clama a intercessão de toda a igreja, porque nós cremos na comunhão dos santos, para que aquele homem ele se torne digno daquela missão que ele vai assumir. E por que é que ele se prostra no chão? Ali é exatamente a experiência de morrer para si, para viver unicamente para Deus. Isso me lembra um pouco do nosso batismo, lembra? Eu morri num homem velho para nascer uma nova criatura. Mas ali na prostração é um ato de absoluta humildade. Me lembra aquilo que Jesus viveu quando ele se encarnou. É um ato de humilhação, de esvaziamento de si. Porque ele toma consciência de que a partir daquele momento ele não passa a assumir um cargo, uma profissão. Ele passa a ser alguém separado para Deus. Alguém separado para o serviço do altar. A prostração que aparece, né, nos ritos de ordenação tem essa característica. Aquilo ali não pode ser um rito. Por que é que a gente entende isso? Porque Jesus disse: aquele que quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É um comprometimento absurdo. Ele falou disso? Chamado despojamento e seguimento. Aí é fera demais, né? Aí no fim o bispo, então ele de pé, vai fazer essa oração. Ouvi-nos, Senhor nosso Deus, e derramai sobre estes vossos servos a bênção do Espírito Santo e a força da graça sacerdotal, a fim de que acompanheis com a riqueza dos vossos dons os que apresentamos à vossa solicitude para serem consagrados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aí o diácono pede que todos se levantem. Agora vem a imposição das mãos. Imposição das mãos também é um elemento que sempre aparece nos rituais, sim ou não? Sim. Confirmação, no batismo, na unção dos enfermos, na reconciliação, na confirmação, na ordem. E tem a bênção do casal também, tem a imposição das mãos. Já tem algumas celebrações, em alguns casamentos católicos que alguns padres fazem e outros não fazem. Quando chamam as testemunhas que seriam os padrinhos, né, para levantar as mãos e abençoar. Já que o padre está fazendo só o padre mesmo fazer. É bom pedir os padrinhos. Agora eu estou na dúvida se o rito exige, mas eu acho que sim. No batizado, por exemplo, é assim, né? O padre, aí ele fala, os pais e os padrinhos podem colocar a mão sobre o peito da criança ou estender sobre a criança. Mas no caso do matrimônio são testemunhos, né?
Não, mas a gente estende a mão em virtude do nosso batismo. Aí no matrimônio vai pedir pelo menos as testemunhas, os padrinhos, porque eles têm um encargo maior, né? Impor as mãos, antes de ser um gesto sacerdotal, é um gesto do batizado. Porque a gente participa no sacerdócio comum de Cristo, lembra? Profeta, sacerdote e rei. Então, o cristão, em virtude do batismo, ele é chamado a ser sinal de bênção no meio do mundo. Primeiro sacramental que deveria aparecer assim na realidade seríamos nós. Deveríamos ser sinais visíveis da presença de Deus. Não é isso que é sacramento? E eu não perguntei isso na prova, né? A parte 3. É verdade. Já estava com medo de não ter perguntado se é sinal visível de graça invisível. Então, a imposição das mãos. Os eleitos se levantam, aí eles vão se ajoelhar, e aí o bispo permanece de pé diante da cátedra. Depois vai e impõe as mãos sobre cada um. E aí, depois de o bispo terminar, vem todos os padres, né, e impõem as mãos sobre os eleitos em silêncio. E após a imposição das mãos, os presbíteros permanecem em torno do bispo até o fim da prece de ordenação. Aí, então, eles vão continuar ali ajoelhados. Aí agora vem a oração, né? Aqui é uma retrospectiva do que é o sacerdócio, né? Eu lembro que numa das últimas ordenações que a gente teve na catedral, aí quando o bispo foi fazer essa oração, né, eu estava segurando o livro, veio parar uma criança assim na frente dele, né? E ele com as mãos impostas assim. A criança ficou lá e recebeu a oração todinha, né? Do começo ao fim. E aí o bispo diz: assisti-nos, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, autor da dignidade humana e distribuidor de todas as graças, que dás crescimento e vigor a todas as coisas, e para formar um povo sacerdotal, estabeleceis em diversas ordens os ministros de Jesus Cristo, vosso Filho, pela força do Espírito Santo. Já no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo que, tendo à frente Moisés e Arão, para guiar e santificar o vosso povo, lhes destes colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim, no deserto, comunicastes a 70 homens prudentes o Espírito dado a Moisés. Lembra que foi uma sugestão de Jetro, o sogro de Moisés? Olha, você está com um problema aqui que é administrativo, você não dá conta de fazer tudo sozinho. Né? Com o auxílio deles, pôde mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo, derramastes copiosamente sobre os filhos de Arão da plenitude concedida ao seu pai, para que o serviço do sacerdote, segundo a lei, fosse suficiente para o sacrifício do tabernáculo. Lembra do tabernáculo que vivia? O povo no deserto tinha o tabernáculo, aquela tenda. E aí esses homens tinham sido ordenados, mas os sacerdotes mesmo eram os descendentes de Levi. A unção vinha sobre Arão e os seus filhos, né? O óleo que escorre até a barba de Arão, né? Na plenitude dos tempos, Pai Santo, enviastes ao mundo o vosso Filho Jesus, apóstolo e pontífice da nossa fé. Ele, pelo Espírito Santo, a vós se ofereceu na cruz como hóstia pura e fez os seus apóstolos santificados na verdade, participantes da sua missão. Pronto, uma releitura completa do Evangelho. E da Semana Santa. E fez os seus apóstolos santificados na verdade, participantes da sua missão, e lhes destes colaboradores para anunciar e consumar em todo o mundo a obra da salvação. Concedei também agora a nossa fraqueza, lembra quem está dizendo isso é o bispo. Senhor, estes cooperadores de que tanto necessitamos,
no exercício do sacerdócio apostólico. Agora a parte em caixa alta, né? Nós vos pedimos, Pai Todo-Poderoso, constituí estes vossos servos na dignidade de presbíteros. Renovai em seus corações o espírito de santidade. É da oração mesma de consagração de um sacerdote, o chamado à santidade. Se ele ainda tinha dúvida que ele é chamado a ser santo, depois de ser ordenado, essa dúvida tem que desaparecer. Obtenham, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal que de vós procede, e sua vida seja exemplo para todos. Sejam eles cooperadores zelosos de nossa ordem episcopal, para que as palavras do Evangelho, caindo nos corações humanos, através da sua pregação, possam dar muitos frutos e chegar até os confins da terra, com a graça do Espírito Santo. Sejam eles juntamente conosco, fiéis dispensadores dos vossos mistérios, de modo que o vosso povo renasça pela água da regeneração, ganhe novas forças do vosso altar, os pecados sejam reconciliados e os enfermos se reanimem. Está vendo aí? Falou do batismo, da Eucaristia, da reconciliação, da unção dos enfermos. Que eles estejam sempre unidos a nós, Senhor, para implorar a vossa misericórdia em favor do povo aí desconfiado e em favor de todo mundo. Assim, todas as nações reunidas em Cristo Jesus se convertam em um só povo para a consumação do vosso reino, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aí depois vem a unção das mãos. A unção das mãos, ela não existia exatamente assim no princípio, mas por uma compreensão da dignidade, isso vai passando a fazer cada vez mais sentido na vida da igreja. Mas isso eu estou falando dos primeiros séculos, né? Isso é para dizer que a imposição das mãos do bispo é fundamental. Hoje se valoriza muito a unção, né? Aí o padre vira, mostra as mãos, aquilo ali não precisava, né? Mostrar as mãos e o povo aplaude. Para nós é muito expressivo, mas acabou essa oração, foi feito padre, né? Aí agora sim vem a conclusão. Unção das mãos, entrega do pão e do vinho. E aí depois desse diálogo, o rito segue como de costume. Tranquilo? Então vamos ao sacramento da unção dos enfermos. A unção dos enfermos, ela, em algum tempo, não era exclusividade dos sacerdotes. Mas depois do Vaticano II, se evidencia aquele fundamento que aparece na leitura de São Tiago, na carta de São Tiago. Cadê o texto de São Tiago? Quero achar ele aqui. Olha lá, tem a ladainha dentro do rito da unção dos enfermos também. Nossa, que grande leitura, meu Deus. Tiago 5. Irmãos bem-amados, Tiago 5, 13 e 16. Se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém está alegre, entoe hinos. Se alguém dentre vós estiver doente, mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Olha aí, não, esse aqui tá tudo, né? Um presbítero, orar sobre ele e ungir com óleo. Pronto. A igreja não mudou nada nesses 2000 anos. A oração feita com fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para alcançar a saúde.
A oração fervorosa do justo tem grande poder. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Isso aqui é para dizer o seguinte. A igreja, desde sempre, entendeu o sacramento da unção dos enfermos como essa possibilidade de restauração da saúde. Mas, sobretudo, da saúde da alma. Mas é claro que a saúde do corpo também, né? Tem gente que recebe a unção e melhora mesmo, volta a ter força. Tem outros que recebem a unção e recebem como extrema unção, né? Daí a pouco faz sua Páscoa definitiva. Isso é uma dimensão. Existe outra dimensão que é a do perdão dos pecados. Lembra que eu falei, perdão dos pecados só é administrado validamente por quem recebeu a ordem, oferece o sacrifício da missa? Pois é. Por conta disso, o único ritual que a gente tem, que traz uma nova constituição, que é uma constituição apostólica, é promulgada por São Paulo VI, ele apresenta que a igreja pós-Vaticano II tem muito mais clareza, né? Isso de 72. Tem muito mais clareza dessa dimensão do perdão dos pecados. Então a gente não fala mais em extrema unção, a gente fala em unção dos enfermos. Quem pode receber a unção dos enfermos? Pessoas acima de 60 anos ou que estão ameaçadas por alguma enfermidade. Então, alguém que tem menos idade, mas que está uma gestante que vai passar por uma cesariana, né? Vai ter o parto, alguém que está doente, uma pessoa que vai passar por uma outra cirurgia de risco, pode receber a unção dos enfermos, ok? Essa Constituição apresenta um pouquinho dessa consciência, e aí o texto diz: confere-se o sacramento da unção dos enfermos aos doentes em perigo de vida, ungindo-os na fronte e nas mãos com óleo de oliveira, que tenha recebido a devida bênção, ou se não tiver óleo de oliveira, que o sacerdote lhe abençoe um outro óleo, mas que seja vegetal, proferindo-se apenas uma vez as seguintes palavras: por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Cara, aí durante quem pode ser, não? Tem caso de viagem também, pode, né? Eu fazer uma viagem, pode ser Deus sobre o tempo. Tem acontecido, mas hoje em dia a gente não motiva tanto nesse sentido. Vamos supor, se fosse uma viagem muito arriscada, a gente entende que a pessoa está colocando, vai passar por um risco de vida, como é uma cirurgia, por exemplo. Mas hoje em dia a gente já entende que a viagem não é... Entende o que eu quero dizer? Se todo mundo que for viajar... Porque a gente entende que viagem não é sinônimo de risco de morte, apesar de poder acontecer um acidente, né? Mas sim, pode acontecer. Não tem um caso que o padre vai falar, eu não vou te dar unção porque definitivamente... Não, até tem, ele pode fazer. Peraí, tem que ter um motivo, né? Mas na página 135 eu não disse, né? Não, mas o padre deveria ter missão para nós, né? Pode. Pastoralmente não é exatamente nesse sentido que a gente... Porque é a unção dos enfermos. A gente mudou, antes era extrema unção, então era só para o moribundo, quem estava nas últimas. Hoje a gente entende que não. Quem está com outra doença, ou quem, porventura, vai fazer uma cirurgia de risco. Agora, só por viajar mesmo, não entra nesse critério, não. Ok? Alguém que vai viajar tem que fazer o quê? Confessar. Pronto. Mas, na minha família depende da aceitação. O problema da sobrinha com 10 anos e fica marca-passo. 10 anos. Marca-passo desativou. Aí falamos para a mãe dela Procurar o padre, ter a unção.
batimentos. Não, ela vai achar muito esquisito. Não, aí falta um pouquinho de compreensão, né? Às vezes existe no imaginário a ideia de que se fala em unção, tá falando em morte, né? Não, não, não. Pois não, Ivonete? E também eu acho que entra muito aí nessa questão que você está falando, por exemplo, de viagem. Se a pessoa vai viajar, ela pode confessar que é um sacramento de cura também, né? E reconciliação. Se, no caso, por exemplo, da pessoa tá doente, por exemplo, ou vai fazer uma cirurgia também, eu acredito, eu vejo muito por esse lado aí. Se a pessoa tem condição de receber, de ir lá e se confessar, né? Receber absolvição através da confissão, não tem necessidade de receber unção. Assim, parece que para a gente pensar, a unção teria que ser quando a pessoa está incapacitada de poder se confessar, né? Exato, é nesse sentido mesmo. Porque é isso? Isso. Ok, eu vou comentar sobre isso agora, porque é o seguinte: quando a pessoa tem condição de se confessar, como é que o sacerdote procede? Ele vai atender a confissão, vamos supor, no hospital, se ele está lá com a família, ele vai pedir para o pessoal sair um pouquinho, ele atende a confissão, e aí depois ele continua, aí ele realiza o rito mesmo da unção dos enfermos, ok? Por esse sentido. Agora, uma pessoa que está impossibilitada de confessar os pecados, não está falando, está inconsciente, aí ela vai receber a unção, vai ter o valor do perdão dos pecados? Vai. É claro que aqui está entrando na suposição de que a pessoa, se ela tivesse condição, ela confessaria. Ok? Depois leiam no texto, porque além de retrospectiva histórica, né? Os padres da igreja, a gente tem a dimensão do catecismo. Toda separadinha aí, no sentido teologal, né? Existe também a parte do direito canônico, que diz quem que pode fazer, como que deve ser feita e quem que pode receber. E depois o próprio rito, lá na página 144. Aí tem a fórmula que eu pronunciei, depois a oração com a imposição das mãos. Esse aí é o rito mais breve, né? Tá só a parte breve, no caso. O rito, ele começa, em nome do Pai, a paz esteja convosco, né? E depois pode ter a aspersão com a água benta. Ele faz uma apresentação inicial, né? Dirige as palavras de introdução ao rito, e aí vem um ato penitencial, né? Se não tiver, a pessoa não tivesse possibilidade de se confessar, aí quem está ali faz um ato penitencial também. Depois do rito penitencial, tem a liturgia da palavra. É bem semelhante à estrutura da missa nessa parte, né? Aí se faz uma leitura e depois vai pedir a intercessão, né? Uma oração de ladainha, né? Eu vou ter que tocar o sino daqui a pouco, meu Deus do céu. Depois dessa oração, o sacerdote vai em silêncio impor as mãos. A validade da unção são 6 meses. Por exemplo, teve recentemente aqui na igreja a celebração para os enfermos. Ela tem essa durabilidade? Então, a diocese, ela traz um direcionamento que seja pastoral, né? Qual vai ser o parâmetro que a gente vai adotar para trabalhar nas paróquias? Aí a gente estabelece os 6 meses. Isso não significa que a graça ela esteja exatamente condicionada, mas é para a gente ter um parâmetro. Se eu vou, ele recebeu a unção, tem quanto tempo? Não, tem menos de 6 meses. Não, então tudo bem. Não, já tem mais de 6 meses, então eu tenho que visitar ele. É isso que o padre entende, numa dimensão pastoral, ok? 6 meses é um entendimento na Diocese de Patos de Minas do tempo de, entre aspas, validade do sacramento da unção.
Mas vocês entendem as aspas, né? Validade a gente não fala para sacramento, é para uma dimensão pastoral. Sim. Aí depois, então, o sacerdote impõe as mãos sobre o doente em silêncio. E aí depois, sim, ou ele pega o óleo já abençoado, ou se precisar, abençoa o óleo, e aí ele faz a sagrada unção. Com as palavras que eu já disse. Aí depois da unção, ele tem a conclusão do rito com o Pai Nosso e a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou. A unção dos enfermos. Pessoal de casa, muito obrigado. Eu tenho que ir ali tocar o sino. Então, vocês fiquem com Deus e até terça-feira que vem. Bom final de semana.